Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao seu canal História e Cristianismo. O programa de hoje está muito bacana. Hoje nós vamos falar de leis, acordos que antecederam a Lei Áurea, a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Nós sabemos que o Brasil, ele foi o último país da América que aboliu a escravidão no ano de 1888, 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, assinado aí pela princesa Isabel, que exercia naquele momento o terceiro mandato régio aqui no Brasil. Mas, antes dessa Lei Áurea ser assinada, nós tivemos um longo processo de movimentos abolicionistas, de movimentos dos próprios negros visando aí a libertação, como também a própria participação da maçonaria e da igreja nessa abolição. Mas é importante, sobretudo, observar a influência da Inglaterra no fim tanto do tráfico de escravos, como também na abolição. A Inglaterra vivia no século XIX o auge da Revolução Industrial, revolução iniciada no século XVIII e que levava aí a indústria inglesa a produzir várias mercadorias. Era necessário, portanto, novos mercados consumidores. E não adequava a essa nova realidade da Inglaterra uma realidade de escravidão, porque esses escravos não iriam consumir esses produtos. Era necessário, então, mercados consumidores livres. E a Inglaterra, então, fará uma pressão enorme em todos os países, tanto para o fim do tráfico de escravos, como também da abolição dos próprios escravos. E começa no ano de 1807, através do ato de abolição, quando a Inglaterra ela proíbe então o tráfico de escravos na Inglaterra. 1833, a Inglaterra vai então proclamar aí a abolição da escravidão tanto na Inglaterra como nas suas colônias. E a Inglaterra também fez alguns acordos com Portugal. O primeiro acordo de 1810, onde Inglaterra e Portugal fazem um acordo de diminuir o tráfico de escravos. 1815 e 1817, a proibição de tráficos de escravo ao norte da linha do Equador. E no ano de 1826, Inglaterra e agora Brasil, que já agora é independente, fazem um novo acordo e nesse acordo fica decretado então o fim do tráfico de escravos aí no Atlântico, né, entre África e também aqui o Brasil. Só que essa lei de 1826, conhecida Lei para Inglês Ver, não funciona, o tráfico continua, e aí, logicamente, que o Brasil vai ter, então, que se adequar a essa realidade da Inglaterra, porque a Inglaterra era a grande parceira comercial do Brasil, e mais do que isso, a Inglaterra, no ano de 1808, tinha conduzido a família real para o Rio de Janeiro, a família real que então fugia do Napoleão Bonaparte. Então, a família real devia muito aí à Inglaterra. Como essa lei de 1826 não deu certo, a Inglaterra pressiona por novas intervenções em relação a esse tráfico de escravos, e em 1845, com a lei Bill-Abden, a Inglaterra então vai, de forma a atingir a soberania do Brasil, dizer que todas as embarcações que foram pegas, né, do Brasil seriam levados à corte inglesa e seriam julgados aí por pirataria. Então a Inglaterra vai aí endurecendo o jogo. Essas duas leis, de 1826 e de 1845, fará com que o Brasil produza duas leis contra aí o tráfico negreiro, o tráfico de escravos. Em 1826 vai gerar no Brasil a lei chamada Feijó, 1831, e a lei de 1845 vai gerar a lei Eusébio de Queiroz. As duas leis que vão impedir o tráfico de escravos no Brasil é a conhecida Lei Feijó, de 1831, motivada pela pressão da Inglaterra com aquela lei de 1826, e a lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Na primeira lei, de 1831, conhecida como Lei Feijó, ficou decretado que todos os escravos que viessem da África e pisassem no Brasil, automaticamente ele estaria livre. E as pessoas que tivessem feito esse comércio de escravos seriam responsabilizadas, desde aí o capitão da embarcação, os compradores seriam penalizados. É interessante observar
aqui algumas contradições dessa lei, porque mesmo que ela fala que a pessoa é livre, ela, se fosse capturada, né, se tornasse livre, ela teria que pagar 14 anos para o governo de trabalho escravo ainda. Algo extremamente contraditório. Já a lei Eusébio de Queiroz, essa sim, em 1850, motivado por aquela lei Bill Abden, da Inglaterra, essa lei de 1850 ela proíbe todo o tráfico de escravos aqui, que chegasse aqui, esse tráfico do Atlântico, e o governo brasileiro, inclusive, colaborando com esse fim do tráfico. Aqui um dado interessante, 1850 é também um ano da Lei de Terra no Brasil, em que as terras devolutas, terras do governo, passaram então aí boa parte dessas terras para os imigrantes que estavam chegando ao Brasil. Mas aqui os imigrantes não eram os negros, os imigrantes brancos. Então os negros ficaram fora dessa lei de 1850, a lei de terras no Brasil. Ou seja, acaba-se com o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, mas não favorece esses imigrantes negros com a concessão de terras, somente os imigrantes brancos. Então a lei Eusébio de Queiroz, 1850, e a lei de 1831 do Feijó, elas vão aí, de certa forma, impedir, entre aspas, aí o tráfico negreiro, entre aspas, porque vai continuar ainda tendo esse tráfico de forma agora não oficial, dessa forma velada, mas vai continuar. Por isso que a gente chama essas leis para inglês ver, aí vem um termo, lei para inglês ver. E, além de tudo, as terras devolutas não foram passadas para os negros, né, que eram livres, imigrantes, mas para imigrantes brancos. Duas outras leis são importantes para a gente entender aqui o processo de abolição da escravidão. Até agora estamos falando de fim do tráfico negreiro, leis que põem fim ao tráfico negreiro, mas a abolição ainda não aconteceu porque o governo brasileiro tem interesse ainda nos escravos, devido aí principalmente à região sudeste, que vive aí do cultivo do café e precisa aí dessa mão de obra escrava, que lentamente vai sendo substituída por essa mão imigrante. Mas é importante observar que o primeiro passo foi, então, o fim do tráfico negreiro. O segundo passo, nós vamos ver agora em duas leis, que é a lei do ventre livre e a lei também chamada aí dos sexagenários, né, daqueles que tinham mais de 60 anos. Vamos a elas. A lei do ventre livre foi um processo, né, ainda não se acaba com a escravidão, mas foi um processo que as crianças que nascessem a partir daquela lei, elas seriam livres. Também uma lei bastante contraditória, porque dizia que essa criança viveria com a mãe até os 8 anos de idade. Depois, o dono da mãe, não mais a criança, ele teria o direito de decidir entre ser indenizado ou ter essa criança trabalhando para ele até 21 anos de idade, para compensar o prejuízo dele. Veja bem que sempre favorecendo o dono de escravos. Então, essa criança que nascesse livre, ela com 8 anos de idade, o dono da mãe teria o direito de dizer para o Estado: eu quero receber a indenização, que era 600 mil réis, ou se não, ele poderia dizer: eu tenho o direito aí, então, de que essa criança trabalhe para mim até 21 anos de idade. Ou seja, em outras palavras, foi uma lei que não aboliu de forma intensa e absoluta aí a escravidão. Uma outra lei que vai existir é a lei chamada dos sexagenários, que não foi uma lei para libertar quem tinha mais de 60 anos, mas para poder identificar os valores das indenizações a partir de cada idade, né? Então, dizia que a partir de 60 anos não se tinha valor indenizatório, o que se levou a crer que essas pessoas de 60 anos já não estariam sendo aí computadas como escravos. No Brasil, a gente fala que a lei dos sexagenários dizia que a partir de 60 anos a pessoa não era escrava. Isso não está claro na lei, apenas era uma questão tributária de indenização. Cada idade tendo um valor indenizatório, e a partir de 60 anos não se contava nenhum valor, o que se levava a crer que essas pessoas já não tinham aí uma função de trabalho e, portanto, estavam, entre aspas, livres. Então nós tivemos fim do tráfico negreiro, a abolição aí do ventre livre, sexagenários, faltava então a abolição da escravidão, mas aí tinha um problema, a questão da lavoura de café, que precisava desses escravos. E é isso que nós vamos ver no próximo programa, quando a gente for discutir sobre a Lei Áurea, que aboliu a escravidão, e o que está por trás dessa Lei Áurea. O que favoreceu os escravos, o que favoreceu aí aos donos de escravos. Não perca o próximo programa, História e Cristianismo.